Oi! Começa agora a primeira edição do programa Retalhos, que traz para você a cultura da cidade de Conceição do Coité através de 3 manifestações culturais: Bumba Meu Boi, Reisado de Moça e Samba de Roda. E o programa Retalhos de hoje começa agora! Retalhos é o resultado do trabalho de conclusão de curso de estudantes de comunicação da UNEB. O programa tem como objetivo fazer recorte em diversas temáticas culturais, buscando informar e entreter sobre temas atuais. Já que estamos falando de cultura, nada melhor do que caracterizar esse conceito. Quem vai nos ajudar nessa tarefa é o professor da UNEB, Marlon Marcos, pesquisador e doutorando em antropologia. Confira agora na entrevista com Robert Vânia Cunha. Estamos aqui com o professor Marlon Marcos, ele que pesquisa religiões de matrizes africanas e aspectos identitários afro-brasileiros na música popular e na literatura. Faz doutorado em antropologia pela Universidade Federal da Bahia. Professor, sabemos que o conceito de cultura vem passando por diversas transformações. Como você conceitua cultura na visão antropológica? Cultura é justamente essa possibilidade de se desvendar o outro. No momento que você desvenda o outro, você desvenda a si mesmo, né? Então, a gente que estuda antropologia, nós antropólogos, mais especificamente, a gente busca o outro em seus aspectos culturais, que, querendo ou não, são os aspectos que os identificam, não nessa noção de identidade como uma coisa fixa, porque é uma nova perspectiva também, né, de compreensão da cultura. As identidades, elas não são fixas, elas são mutáveis. Como a cultura é mutável, as identidades também são mutáveis, né? Então, eu entendo a cultura nessa perspectiva ontológica de que é uma forma que se tem de se desvendar, de se atingir o outro dentro de uma estrutura equânime, né, de igualdade. Ou seja, eu não vou como pesquisador, como aquele que vai desvendar o outro, mas o outro está numa estrutura de assimetria. A cultura é importante, essa noção de ontologia hoje é importante, porque ela busca entender o outro como numa localização de simetria, de igualdade. Essa noção de cultura de Taylor fazia com que as pessoas, com que os europeus fossem buscar o outro, mas sempre em uma situação hierarquizada, hierarquizante, né? Eu sou o civilizado que vou entender a cultura do outro, porque é uma cultura, digamos assim, ainda evoluída. Então hoje a gente busca romper com essa noção assimétrica e tenta entender o outro dentro de uma perspectiva de simetria. Então a cultura é essa possibilidade de entendimento ontológico, de entendimento do outro como um ser, como um indivíduo, como um interlocutor para o pesquisador, para o antropólogo. Obrigada, professor. Lembrando que já a gente vê um pouco mais da entrevista com Marlon Marcos. Agora que já vimos um pouco sobre o conceito de cultura, vamos conhecer a história de alguns grupos culturais de Conceição do Coité. Lembrando que neste programa vamos apresentar os grupos Sambas de Roda, Reisado de Moça e Bumba Meu Boi, através de relatos de seus organizadores. Veja só. A manifestação de reisado em Salgadalha já existe há muitos anos. Eu acredito que há mais de 100 anos. E surgiu com os moradores mais antigos, o senhor Ezequiel, a família Sheba, a família Cardoso, e eles sempre festejaram o reisado. O reisado é uma festa cultural, é uma cultura popular e também religiosa, porque significa a adoração dos magos ao menino Jesus. E ela é sempre feita assim no período do dia 24 de dezembro até 6 de janeiro. Surgiu na vontade popular, mas a história é muito antiga, é quase um século. Começou esse trabalho lá, um trabalho muito
bem feito, começou com os nossos antepassados, mas é um trabalho que vem há muitos anos. E as primeiras pessoas, infelizmente não se encontram mais com a gente, Deus já o chamou, mas que deixou esse legado lá para a gente, deixou esse trabalho maravilhoso. Ele está tentando manter essa tradição na nossa comunidade. É muito importante porque é aí que eles se reuniam fim de semana para fazer as suas brincadeiras. Então não existia outra atividade na sua samba. Pelo meu conhecimento, essa manifestação cultural, como foi fundada há algum tempo, né, já há mais de 20 anos, assim, foi fundada por um senhor conhecido como Leto, e aí foi apresentado há algum tempo, e aí depois foi assim, deu uma parada um tempo, e depois, aí, de um tempo para cá, a gente assim, tentamos resgatar, e aí a gente estava apresentando assim, como uma manifestação festiva, assim, de traz alegria, né, uma festa para a comunidade. Legal! Agora vamos para um pequeno intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o nosso programa Retalhos. Vamos falar agora sobre as manifestações culturais em processo de transformação e como elas ainda se apresentam em Conceição do Coité. Confira a segunda parte da entrevista com o professor Marlon Marcos. Manifestação popular, ela vai sempre existir, né? A gente tem uma noção cristalizada também do que seria uma manifestação popular. O popular está sempre se manifestando. As pessoas se manifestam, né? O que acontece é que a gente vive historicamente em um momento diferenciado, que é um momento globalizado, um momento internético, onde as informações correm muito rapidamente. E o grande lance é que a gente vive em uma sociedade capitalista que ainda busca os papéis hegemônicos, né? Então, o perigo é que essas sociedades hegemônicas mais poderosas do ponto de vista econômico, elas suplantem as expressões populares que existem nos lugares mais distanciados, ou seja, que não estejam dentro dessa circunscrição de sociedades economicamente poderosas, fortes. Eu vou tentar traduzir o que eu quis dizer aqui melhor, né? Eu quero dizer o seguinte, que a manifestação popular, cada povo tem a sua. É uma forma de identificação, traça os sinais diacríticos de um povo da forma que a antropologia trata, né? Mas o que a gente percebe? A gente percebe que com essa história de globalização, com essa história de desenvolvimento tecnológico, de informação, as coisas ficaram mais fluidas. Então as intervenções culturais diversas acabam alterando os comportamentos culturais das pessoas. O grande medo é que, por exemplo, eu perco a minha raiz. Eu acho que o trânsito cultural é muito legal. O intercâmbio é fundamental para o enriquecimento dos povos, né? Para enriquecer a nossa coexistência. Agora é bom que a gente também se preocupe com o que é nosso, que a gente não tenha vergonha e que não seja só papel do antropólogo querer registrar ou querer catalogar essas expressões, essas manifestações culturais. As coisas mudam, ou seja, as identidades elas não são fixas. E quem faz cultura é o humano. E se o humano muda, a sua cultura também vai mudar. Agora, é justo se preocupar com a questão da preservação. E isso é um problema de todos. Ok. Obrigada, professor, pela participação em nosso programa. Vamos conhecer ainda neste bloco como cada grupo se apresenta e a motivação que leva à organização e participação dos integrantes. Eu fui criada dentro dessa cultura. Desde criança que eu participava junto com o pessoal. Já fui tudo. Porta-bandeira, já carreguei estrela, já carreguei o incenso, a mirra, o ouro. Já fiz de tudo, então fui criada dessa forma. E faço de tudo para não deixar essa cultura se perder no espaço da mídia hoje. O meu interesse assim, foi de mostrar assim, para as gerações mais novas, né? Assim, minha idade, assim, meus filhos, né? Assim, como vem assim, mostrar a cultura assim, que a gente tem como cultura local. Quando a gente se juntou com a comunidade, a gente começou com pessoas que participavam antes, e aí assim, deu ideia como ele funcionava. E aí a gente assim, deu sentido dessa maneira do programa.
integrante, é amante do samba. Eu sempre acompanhei e graças a Deus eu procurei manter em minha memória isso aí, para mim é uma coisa muito importante dos nossos antepassados. De organização, eu estou desde 86 que eu estou à frente desse trabalho e tenho uns amigos que me acompanham, né? Então eu tudo fez trabalhar sem a minha presença eles não vão, né? Eles sempre dizem que eu sou à frente desse trabalho. Não, não sou não. Eu sou apenas um amante da cultura. Eu amo o que eu faço por amor. Então as pessoas, por realizarem a mim, eles me acompanham. Mas esse trabalho eu faço já desde 86. Muito bom. Vamos para um breve intervalo. Não saia daí. Estamos de volta com o terceiro bloco. Então, sabemos que o investimento na área de cultura é voltado mais para festejos massivos, como o Carnaval. Aqui em Coité não é diferente, mas a maior parte da verba pública no setor da cultura é destinado para eventos como Coité Folia e festejos juninos. Acompanhe. É necessário que haja um departamento ou um outro órgão ligado à Secretaria de Educação e Cultura, né, com fins a tratar exclusivamente da cultura, porque realmente a cultura é um setor importantíssimo e ela necessita de uma dedicação maior. A Superintendência de Cultura e Cidadania foi criada nessa nova gestão municipal, 2009, com esse objetivo de atender melhor a cultura do município. O papel da gestão pública na cultura é fomentar, incentivar, apoiar. Então é nessa linha que a gente trabalha. Todo o recurso que é gasto na cultura no município, na sua grande maioria, vem dos cofres públicos do município, recursos próprios, né? Então, as festas de micareta, por exemplo, nós temos aqui em Coité a Coité Folia, que é a maior festa aberta da região, do território do Cisal. O Coité Folia também tem o São João, que foi investido nesse ano em incentivo às manifestações culturais e esportivas também, o valor de R$ 214.991,50. Isso foi gasto em quê? Em produção de eventos. Mesmo com a falta de investimentos públicos, será que esses grupos tradicionais ainda são valorizados aqui em Conceição do Coité? Confira agora. A mídia, a população em si, os jovens, não se preocupam muito com essa cultura. Eles procuram mais viver a cultura dos outros, valorizar o que não é seu, do que viver a sua própria cultura, viver as suas próprias raízes. Cabe, né, todos nós que acreditamos, que gostamos, não deixar acabar. Assim, pelo que eu venho percebendo, a comunidade está sempre presente nas apresentações e eu vejo assim, até pessoas de fora, né, de comunidade vizinha. Assim, quando ouvo falar que vai ter a apresentação, estão sempre juntos. Assim, é de idosos a crianças. Mas é difícil manter devido à evolução dos tempos e as pessoas jovens não dão essa qualidade a gente, então fica difícil manter esse trabalho. Eu tenho certeza que no máximo 10 anos se acaba. O programa Retalhos é um trabalho de conclusão de curso das estudantes Marildes Oliveira, Renilda Souza e Robervânia Cunha. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela atenção e até o próximo.